Legal, rapaziada, tá chegando para vocês a segunda temporada do Favela Ecos. Toma aí. Aqui é o seguinte, cara, fala quem pode, canta quem sabe. Para dividir esse bate-bola, eu tenho meu amigo Drico aqui. Fala comigo, meu irmão. Ai, meu parceiro. Fala, rapaziada. Mais uma temporada, né? Aquela foi especial, mas essa vai ser melhor ainda. Com certeza. Hoje temos um grande convidado. Senhoras e senhores, para vocês e com vocês, Alta do Vale. Meu parceiro, meu camarada, seja bem-vindo a esse podcast chamado Favela Ecos. Muito bom. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer é meu. Quando o Sagaz lançou isso nas redes sociais, eu falei, a gente precisa trocar uma ideia. A gente trocou uma ideia porque eu acho um projeto muito bacana. Eu me sinto feliz de estar participando. Eu que batalho muitos anos para mostrar meu som, cara, e não me esconder que eu sou de origem de comunidade, de periferia. É um artista que está batalhando para mostrar o trabalho há muitos anos. Maravilha. Feliz demais de você poder estar aqui. Sou fã do teu trabalho. Tive a oportunidade de interpretar o seu trabalho nas escolas da favela, o convite da Flávia. Isso foi muito legal. E desde então fiquei apaixonado por tudo que eu conheci do Alto do Vale. Ter você aqui com o Drico no Favela Ecos pra gente é aquele pique. Pô, Henrique, prazer é meu. De verdade, cara. Muito obrigado. Pô, eu vou te falar, é uma grande honra tê-lo aqui, Alta. Pô, obrigado. Me conta um pouquinho, quem é o Alta do Vale? De onde veio o Alta do Vale? Essa história bonita de conquista, de batalha, de vitórias, também de derrotas. Mas quem é Alta do Vale? Cara, o Alta do Vale ele é o nome que ele surge depois de ser integrante de várias bandas. Quando eu era integrante das bandas, era Altair. Sim. Altair. E aí, quando foi o final da última banda que eu participei, foi em 99. E aí o Fantástico veio fazer uma matéria na Rocinha e eu apareci. E aí, quando a matéria foi pro ar, eu falei, cara, entrou o Altair, né? E, pô, eu falei, não havia pensado no nome artístico. Quando eu fui gravar o CD com Caneca, que é o meu produtor, e a gente lá no processo, falou, cara, se era de banda, era Altair Aguilar, vai lançar o CD, você vai lançar com Altair Aguilar? Eu falei, não, a gente precisa pensar um nome. O nome Alta do Vale começa a partir desse processo, da matéria do Fantástico e quando eu comecei a fazer o CD. Mas a história do artista, do Altair, ela vem já na Rocinha como artista 86, 87. Aí começa a minha história com música para chegar até o Alta do Vale, mas antes eu fui de banda, era um integrante de algumas bandas, então era mais um, era o Altair. Entendi. O Alta é do Altair, isso. E do Vale vem de Vale de Jequitinhonha, é isso? Vale do Jequitinhonha. Altair, então, você perguntou, acabei não explicando direito, né? Sim, eu estava contando mais a história do artista e não do nome. O nome Alta é uma abreviação de Altair, e do Vale, né, que não é junto, né, é do Vale do Jequitinhonha. Eu cheguei na Rocinha em 1982, eu tinha 12 anos. E a minha origem é do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito... O nego fala, uma região muito pobre no interior de Minas Gerais, mas ele falasse uma pobreza assim, mais na questão de trabalho, de emprego para as pessoas, mas é uma região muito rica em cultura. Então eu trouxe Folia de Reis, as bandas da minha cidade eram dos meus primos, então eu trouxe todo esse material artístico comigo para o meu som. Então o Vale, quando entrou no nome, vem da minha origem de ser do Vale do Jequitinhonha, que é Minas, que Jequitinhonha quer dizer uma armadilha para pegar peixe, né? Eu não sabia. Jequi é uma armadilha, onha é peixe. Vai lá no Jequi ver se tem peixe, que é onha. Vai lá ver se tem onha no Jequi. Jequitinhonha. Entendi, essas bandas todas que você participou, já foi no Rio, quando você já estava na Rocinha, ou teve um processo? Não, tudo no Rio. Tudo no Rio, porque eu cheguei no Rio em 82, na Rocinha em 1982. Eu estava com 12 anos. Então, o processo com música, ele começa a partir de 86, 87, mas antes tem toda uma história ali, mas não toquei em outra banda, a não ser com as bandas. Na Rocinha foram, com o nome de banda, foram 3 bandas. 3 bandas. Uma com a formação e 2 nomes com a mesma formação. Eu tive uma banda que a gente teve 2 nomes, né? Que era Bangladesh, depois veio o Morro de Babel. E depois o Morro de Babel. Falar do Bangladesh.
Rapaz. Entendeu? Então não toquei nada nos... Todo o meu trabalho com música é na favela da Rocinha. Você vê que a gente só está começando e esse cara é um baú de informação, né? Tá vendo, né? Temos perguntas importantes. Vamos lá, cara, vamos soltando, vamos falando. Legal, isso é maravilhoso, isso é gratificante pra caramba. Eu tenho uma curiosidade, mas eu vou deixar ela um pouquinho para o final, porque eu acho que isso vai agregar muito, né, para mim, claro, como músico, como artista, e acredito que para muita gente que está acompanhando esse trabalho, que é como é que vem aí, da onde sai todo esse fermento, esse tempero todo que você consegue trabalhar essa mistura nas suas composições, das suas obras, mas não precisa responder agora não, porque ainda tem muita coisa aqui para a gente. Tranquilo, vamos falar sobre isso sim. A gente tem bastante pergunta, tem coisas boas. Altar, me responde aí. Fala, meu camarada. Quem foi a sua fonte de inspiração? Aquele amuleto da sorte para virar sua chave para entrar na música? Me conta. Então, Edri, eu tenho assim, como eu tenho essa influência musical do interior de Minas, que é uma região pobre de trabalho e tal, mas tem uma cultura muito rica, folia de reis, artesanato, com argila, e as bandas dos meus primos. Já tinha uma influência musical muito grande aí, né, da questão do regional. E você chega na favela da Rocinha, um moleque muito... A Rocinha é uma explosão de sons, cara. Entendeu? A Rocinha é um lugar de imigrantes. Então você tem ali o som do Nordeste, você tem o som local, que é o samba, o funk. Aí você tem a música gospel, porque é um lugar onde tem muita igreja. Então, como você não como artista, não ser influenciado por esse tanto de som, né? Como o Henrique falou, depois a gente explica melhor como foi chegando para fazer cada música. Mas a minha influência tenho todo esse material perto de mim de sonoro. Mas quando eu vi a Legião Urbana pela primeira vez, eu sou muito fã do Raul e do Zé Ramalho. Já ouvia, mas na década de 80, quando surgiu a Legião Urbana, falei, cara, sabe? E não era nem aquela banda que você fala, pô, os caras são... foi o som, né? A letra e a melodia viciante. Então, quando eu vi, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa. Que a ideia era ser palhaço, humorista, tinha essa ideia, né? As primeiras referências que acabam... Tinha um violão que eu comprei numa dificuldade, depois a gente compra, mas não tinha essa ideia de montar banda. Quando surge a Legião Urbana, eu falo, pô, é isso aí. Eu quero quero fazer... Cara, mas era muito mais fazer um som de brincadeira do que pensar em ser profissional ou ser um artista de que alguém ia reconhecer. Era mais pegar aquilo para tocar. Sim. Entendeu? Como cover. Aí eu já vou emendar a próxima pergunta. Como que você define o seu som? Porque a gente sabe que tem uma mistura, tem aquele balanço, como você acabou de falar que na Rocinha você vai escutando isso, vai escutando aquilo. Como que você englobou e como você define o seu som, que é único, né? De convívio. Então, é o som original. Por isso que eu acho que eu ainda estou aqui na batalha. Eu preciso amplificar esse som, maximizar para as pessoas ouvirem. Porque é original. Porque não tinha essa ideia de um projeto, planejamento, que a gente vai fazer você artista, pai, mãe. Pelo contrário. Se eu fosse depender disso, não tinha acontecido nada. Foi tudo uma questão de curiosidade. E talvez tenha muita questão de você ter uma dificuldade de fazer um som, você acaba inventando o teu, cara. Descobrindo, né, vários experimentos. Você tá ali tocando violão, você não consegue falar, pô, aí eu fiz essa música aqui, ficou... Então você vai... Legal. E também tem uma questão de você ser muito crítico, falar, pô, isso ficou legal, isso não tá parecendo com aquilo que eu costumo ouvir. Eu tenho muita coisa que eu toco, que a pessoa fala, é Legião. Não gravei. Tem uma no disco, ninguém é Legião, gravei, porque o produtor bota, porque é legal. Mas quando você começa a falar assim, poxa, ficou parecido com a música das pessoas que eu gosto, eu tenho. Aí você fala, então deixa eu fazer alguma coisa que alguém não vai dizer, porra, é teu. Entendi. Questão de identidade, né? É questão da digital, né? E lógico que isso não foi da noite pro dia, isso foi um processo, e assim, muito... sem pretensão de ser, olha... A gente está falando mais ou menos aí em que ano isso? 87, 88, aí na década de 90, final da década de 80, pro início da década de 90, começa o lance de querer ter banda. Já tinha participado do Raios Noturnos ali, 87, 88, uma banda de cover. Tocava Legião, Titãs, tocava nas lajes, na Rocinha. Era tudo da favela, pô, né? Com aquela caixa, aquele amplificador ruim, com o microfone que dava aquele chiadão. Mas a gente ia fazer para tomar uma cerveja, para se divertir, cara. Não tinha pretensão, não tinha pretensão.
fazer arte a gente era fazer. artista, mas assim, fala, pô, te juro, Não tinha eu tá pretensão sentado do aqui hoje no busca Rio do de sucesso, Janeiro. da fama, alguma coisa. Né? Para quem chegou há 43 anos atrás, a perspectiva poderia ser o quê? Um cara normal que fizesse um serviço, tivesse casado e tal, e tá aqui falando num podcast sobre ter um disco, sobre ser um compositor que as pessoas usam a música na referência pra galera. Então, para mim, foi uma coisa que foi surgindo, não foi planejado, entendeu? Não foi uma coisa que falou, Tinha que pô, ser, meu irmão. entendeu? É por isso que eu tô aqui. Tava ali já pra porque isso. não tem assim, sabe? É por arte mesmo, é por amor. E a gente sabe que mesmo nesse processo, nessa caminhada, a gente está falando de, né? Olha, 80 e, né? Nessa época E você, não era a sensação nem ela é pensar maravilhosa porque todo dia a gente tem a sensação de que estamos começando de novo. Isso é que é o melhor de tudo, porque você olha e vê a construção e fala, eu preciso continuar. Porque, pô, eu cheguei até aqui, meu Porque irmão, acordar para entendeu? quê, cara? Se você não tem uma motivação, assim, lógico, tem um filho, tem a família, mas, pô, tem que ter um sonho, É isso, cara. entendeu? Então, você E eu sou fã dele, entrar então eu sou nesse- muito suspeito. Entrando em sonho, fiquei sabendo, um burburinho me contou, que tem um álbum que mexe muito com você, né? O nome do álbum é Fora da Grande Rede, né? Teve uma história, como um passarinho me contou, né? A gente tem que estudar sobre o nosso entrevistado. Então, Teve uma história, eu queria que você se abrisse seu coração pra gente aqui, a história da Kitnet. O que aconteceu? Conta pra gente, conta pro nosso público o porquê a música transformou sua vida e como esse álbum foi importante pra você. Então, o álbum, pode mostrar? Pode ficar à Então, vontade. é esse aqui, a gente vai falar porque ele foi feito, como ele foi financiado. É o Fora da Grande Rede, que é o meu primeiro CD. O álbum dele, discozinho presente pra gente. maravilha. Isso aí, Presente pro Sagrado. raro, né? isso Assim, é- hoje as pessoas não ouvem muito CD porque vai tudo no digital. Então, eu falei da história do Fantástico em 99. Uhum. Então, ali, a partir dali, eu participei de algumas bandas, a gente chegou a tocar fora da Rocinha, já era autoral, comecei com cover na Rádio Noturnos, Bangladesh, Morro de Babel, era um som autoral. Andamos, tocamos em algumas faculdades e tal, e de repente, por algum problema, a banda não andou, né? Teve um probleminha lá e acabou. Aí eu me vi sozinho na Rocinha, e eu sou de Minas, o pessoal tem muito a tendência a ir embora do Brasil. Eu estava no Rio de Janeiro, né? Já tinha vindo para o Rio de Janeiro. E aí, quando a banda acabou, eu falei, pô, cara, eu era de um grupo. Nunca imaginei ser o Alta do Vale, né? De que leva uma carreira solo. Assumir a responsa. A né? gente ali era uma brincadeira que a gente tocou, aí a pessoa, pô, legal o som de vocês, pô, que maneiro, pô, vamos tocar na faculdade e tal. Só que teve um momento que aquilo acabou e não deu, um ficou com raiva do outro, aquelas coisas que acontecem com banda. Né? Trabalhar em grupo, né? Tem muito essa coisa, né? Cada um com uma ideia, cada um puxa para um lado. Não rolou. Estava lá com pretensão de meter o pé para os Estados Unidos para trabalhar de qualquer coisa, porque eu já estava com quase 30 anos. E aí o Fantástico vem fazer uma matéria na Favela da Rocinha e alguém me convida para participar. Eu falei, pô, no Fantástico, cara, pô, mas eu não tenho banda mais. Ah, mas aquela música sua da Parabólica, canta só um pedacinho. Aí o Fantástico foi lá para a Milagem da minha casa, eu ainda morava na Rocinha, eu não moro na Rocinha há 18 anos, moro perto, né? E aí fiz a música da Parabólica e dei uma entrevista, só que o que apareceu no Fantástico foi 15 segundos. Quando eu cheguei na Rocinha não tinha Parabólica, isso aí, cara, só isso que apareceu. O cantor, o garçom, futuro artista e a música da Parabólica, pum! Só que aquilo repercutiu muito dentro da comunidade e fora da comunidade. E aí as pessoas, eu quero a música da Parabólica. Eu falei, não tenho gravado. Mas eu já tinha um repertório todo, a maioria das canções do Morro de Babel, o que a gente fazia autoral, as canções eram minhas, né? Todas eu assinei. Você sempre compôs. Tinha uma com meu irmão, outra com alguém. Tipo, nesse disco aqui tem 12 canções, só tem uma parceria, o restante todas as canções são minhas. Então, a partir desse momento, essa matéria do Fantástico, o interesse pelas pessoas em querer ouvir a música da Parabólica toda, porque só tocou um pouquinho, eu falei, cara, eu tenho que correr atrás e gravar essa música. E na época estava surgindo o Pro Tools, né? Isso eu estou falando de 2000, 2001. Né? Hoje está uma facilidade. Mais acessível mas eu dei a sorte de estar surgindo o Pro Tools ali. Então, parti para uma
Falei, onde que eu investigar como eu gravaria essa música? Como é que eu produziria essa música? Que dinheiro? Pô, eu trabalhava ali de garçom, cara. A minha mãe tinha uma kitnet. E aí fui conversar com o produtor, já fazia um coral, né? Aí quando eu pintou o lance do Fantástico, e eu não quis mais ir embora para os Estados Unidos, e eu que quis gravar o disco, eu falei, eu preciso fazer um trabalho de canto. E procurei um coral e comecei a cantar num coral. E no coral eu conheci uma pessoa que me apresentou um produtor, que ele falou, olha, custa tanto para você fazer o CD, cada música custa tanto. Eu falei, então vamos fazer um disco com 12, cara. E aí eu tinha o quê? Não tinha dinheiro, não tinha como pegar o empréstimo. A obra estava pronta, mas os eu tinha as recursos- canções e falei, pô, cara, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Que eu tinha pensado vender minha kitnet para eu ir embora. Eu falei, por que eu não vendo a minha kitnet e faço o meu CD? Então foi onde entrou o lance de vender a kitnet na Aqui é Rocinha. kitnet, E todo mundo ó. sabe que uma kitnet na Rocinha é cara, né? Kitnet do Alto do Vale, tá aqui, ó. Então a minha Fora da kitnet rede, virou um Fora da CD. rede. E esse CD ele abriu 1000 portas, ele mudou a minha vida, porque eu fui conhecer pessoas de música com nível profissional lá em cima, e que viu que, quando eu disse assim, não, o que eu tinha na Rocinha era um trabalho para a gente se divertir, porque a gente não tinha muita diversão. Aí foi quando eu ouvi, não, mas o seu trabalho é muito legal, você deveria levar mais a sério. Então, eu falo que o Caneca, né, é Fernando Caneca. Fernando Caneca. Então, que é um produtor, um guitarrista, fala que eu sou AC/DC, antes do Caneca e depois do Caneca. Entendeu? AC/DC, né? Aí outro dia eu falei com ele que a minha última canção agora foi ele que produziu, eu vi ao vivo. E então foi a partir daquele momento que eu entendi o artista, o compositor, o cara do autoral. E quando as pessoas Você falam se assim, encontrou ali, né? Comecei. Ali tu começou a entender. existia um trabalho que era uma brincadeira dentro da comunidade, de ter uma banda, e começou um trabalho autoral, e quando começou o CD, A brincadeira foi ficando mais séria. foi mais séria, e eu vi que eu tinha um potencial que poderia me dar um retorno, e a música, ela para mim, ela salvou muitas coisas. Mudou a sua vida E você sabe, literalmente, você que é de né, comunidade, cara? eu não sei, Também sou. Adriano, você sabe disso. Se a gente não tiver uma direção e não for muito forte, a gente se perde em muitas coisas, De verdade, entendeu? de verdade. Então eu acho que a música ela me salva quando alguém fala assim, tudo bem que eu já estava com quase 30, né? Já sabia muito o que eu queria ter um trabalho. Mas ainda não tinha toda uma experiência Não, que você só foi adquirindo depois desse processo. né? E a visão que ela me deu, sabe, cara, eu até os 20 e poucos anos eu conhecia Beatles pelo que tocava no rádio. A gente não tinha essa internet que tem Acesso à hoje. história, Entendeu? fundamento. Porque a gente vem de família Uhum. simples que você para adquirir cultura é muito complicado. Sim, Então esse sim. CD para mim ele abriu 1000 portas e me mostrou um outro mundo que eu não conhecia. Então e aí eu me interessei. Tem a questão do se interessar. Sim. Porque não adianta você, eu tô na favela, eu faço um som e tal, mas se você não correr atrás ou na frente, você não batalhar, não vai cair do céu. Então, a venda da kitnet foi para bancar a produção desse CD que abriu 1000 portas para mim. Agora ele fala, ganhou dinheiro, tal. Essas 1000 portas que foram abertas é do conhecimento, Sim. do autoconhecimento e do conhecimento da diversidade. Até que eu tive que buscar, porque quando o CD começou a ficar pronto, você recebe elogio que você fala, pô, mas eu é que estou fazendo isso aí, cara. Eu preciso ter um pouco mais de cultura. Eu preciso buscar mais cultura. Então você vai atrás. Então quando você começa a ver, porra, aquela música tua eu ouvi, eu falei, cara, eu preciso estudar, porque ali só tem um talento artístico, não tem uma coisa de um conhecimento, né? Fugindo um Poucas pouquinho. pessoas têm coragem de fazer isso, né? Cara, você Poucas entendeu pessoas. porque que eu admiro esse cara? Não. Entendeu, velho? Isso é Assim, real. é além do... Eu posso chamar até do estereótipo artístico. Sabe? Que não é além do artístico, é o ser humano. Você vê na obra do cara a vida do cara. Tipo, Sim. e ouvindo as músicas, você consegue ver um filme da história de uma pessoa e você se sente nessa história. Aquela vivência. É como se ele que- estivesse caminhando e você caminhando, registrando do lado, Entendi. cada passo. Agora, só para fugir um pouquinho, e essa arte, meu irmão? Como é que surgiu a ideia dessa arte bonita pra caramba? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Caraca, meu irmão, pra eles ela é verem. isso é muito... Cada Produção, vê detalhe se que vai cair tem... pra eles aparecer direitinho. Aqui, ó.
cada Isso apareceu detalhe, pra vocês aí, ó. assim, eu fico olhando ali, Tem os detalhes, mínimos detalhes que tem ali, cara, assim, para a época em que você construiu, ela veio de uma forma em que quem produziu, de fato, conseguiu fazer um raio-x do que você tinha em mente, do que você realmente queria dizer com o que você estava trazendo nas músicas, cara. Como é que Então, foi isso aí? Como é que... isso aí sabe o que acontece aí, cara? Você sabe o que é o não se conhecer ainda? Aí você fala assim, pô, vou botar meu disco lá, minha cara na capa do disco, ainda antigamente tinha isso, né? Esse é ele, entende? Fora da grande rede, é a ausência dele. Na verdade, isso é uma outra história. Essa história desse aqui, fantasma aí não sou eu, é o você? filho do Severino que morre em tentativa de assalto. Ah, então isso tem parte da música. Então, tem parte da música, cara. A coisa Vai mais mais longe. vai mais fundo. Entendeu? Que a gente Então, esperava, sabe quando velho. alguém fala assim, pô, o autoconhecimento? Então, eu tinha muita vergonha de tirar foto, de ter a minha Então, cara aqui é o exposta. Severino. É o filho do Severino que morre em tentativa de Severino assalto. tá aqui com a família e Então, tem a da ausência música do de um Severino, que eles vão filho. para onde? Que ele aponta aí? Para a favela. É verdade. Severino veio do Com Nordeste, mulher e 4 filhos. Então, Caramba. lá na favela da Rocinha. Então, ele está apontando para lá, para a favela da Rocinha. Tô vendo aqui, cara. Pô, galera, você vai ter que reproduzir outros tantos cópias disso aqui. Porque... Não, mas no digital a pessoa... Não, mas, cara, pelo amor de Deus, uma obra dessa. Então, aí, cara, aí tinha aquele lance de falar assim, pô, vou botar minha cara lá. Quando era banda, né, cara? Eu tinha muita foto com banda. Você se esconde ali. Eu falei, pô, cara... Aí o meu produtor falou assim, achou o nome? Eu falei, vai ser Alta do Vale. E vai tirar uma foto, vai botar a tua cara? Eu falei, não. Aí eu comecei a pensar. E... por ser muito amante do futebol, você ouve muito assim, na rede, pelo lado de fora. Era o nome do disco. Depois virou Fora da Grande Rede. Mano. Então, quando eu ouvi o locutor falar na rede, pelo lado de fora, eu falei, pô, na rede pelo lado de fora. E tava começando aquele lance da parabólica nas favelas e na Rocinha, principalmente. Então eu falei, pô, nós somos... Ele tem duas... tem vários, né? Estamos numa rede, mas estamos fora da grande rede. Quer dizer, você mora na favela da Rocinha, você mora perto de um bairro rico, que é São Conrado, Gávea, Leblon, mas você não tem acesso a tudo que aqueles moradores dali têm. Por isso que na música da Parabólica eu falo, que traz a imagem do mundo e mostra o absurdo, né? Que os sonhos que você não pode contar. Não pode contar, né? Não pode comprar. Os sonhos. Então, assim, a capa ela é muito isso, assim. Aí que eu peguei da música do Severino, falei, pô, é uma família de nordestino numa rede. Então tá todo mundo pelo lado de fora. Tá todo mundo. Entendeu, cara? Então a ideia da. E esse garoto aqui. Esse fantasma aqui é o filho do Severino que morre em tentativa de assalto. Eu juro que eu achava que esse cara fora da grande rede fosse você por ter vindo e ter construído Mas sou eu também. Então a minha mãe, cara, ela chegou com 4 filhos na Rocinha. Ela é a Toinha. Meu pai é o Severino, ele não veio. Eu tenho uma música que chama Severino 2, que a Toinha fala, eu não votei por Norte, como fui Severino, eu me prostituí, mas criei 3 meninos, porque um morre, né? A vida não foi fácil, batom em minha face, eu abri nas pernas sem sentir prazer. Já é a Severino 2. Então e aí você vê tanta gente hoje fazendo música, escrevendo música, se intitulando um artista renomado com números e views e o aporte financeiro entrando por conta da obra de arte contemporânea, quando você tem coisas como essa que as pessoas precisam ter acesso para entender o que de fato é uma aula, como se compor uma música, se contar uma história, não menosprezando, nem fazendo, sabe, comparações, mas sabe, quando se fala de obra, de criação, sabe, percepção artística, de se dar a oportunidade de deixar a arte falar por si só e você apenas ser conduzido e acreditar por ela. E tomar porrada para sustentar o que eu sustento há anos. Porque você acaba indo contra uma maré muito ainda mais grande, ainda mais de comunidade, onde as pessoas... Quantas vezes, por ter uma voz, um timbre legal, tal, né, tipo, cantar samba, né? Às vezes eu brincava assim com alguém, falava assim, vai vadiar. Porra, tu vai cantar samba. Não. Porque tem voz. Não, e assim... Acaba sendo muito... E era de comunidade, não para as pessoas ficariam mais fácil, porra, vai ser... Pô, cara, vai botar você numa banda, um pagode romântico, né? Eu falei, não. O favelado continuar acreditando que vai ser jogador de futebol. O que eu falei primeiro aqui? Nada, tipo... Quem que bateu em mim para eu ser isso quando o Dri fala? A Legião Urbana.
Eu ouvi o pagode, eu ouvi. Eu gosto de Cartola, eu gosto de Nelson Cavaquinho. Mas ali a banda que me influenciou para eu ser um artista foi uma banda de pop, folk, Legião Urbana, né, cara? Então, como é que eu vou fazer um outro... Que eu já vinha de... escrevia muito bem suas letras também. E eu já vinha de um lugar onde a questão do funk, do samba não era muito comum, que é o interior de Minas, onde tinha uma música mais regional, com folia de reis. E aí, acabou sendo inserido num outro universo para não cair no estereótipo. Mas está aqui no meu disco, por exemplo, na música Barracos. Não foge, né? Tem samba, tem alguma coisa. Mas hoje, por exemplo, fui gravar com outro produtor que gravou a música do Disco Voador e a do Batman. Ele falou: você já tem uma identidade, uma digital alta. Sim, aí perguntou: quantos anos que você tem? Eu falei: agora eu entendi. Eu pedi para chegar só um pouquinho para a direita para ficar enquadrado direitinho. Para a direita aqui? Foi. Aqui? Tá bom, produção? Alta, eu achava que eu te conhecia, meu irmão. Mas quando a gente vê mais a fundo, só catucar o Vespeiro. Eu achava que eu conhecia, eu achava que eu estava admirado, eu achava que, sabe, mas na verdade eu tô vendo que você é um cara que, além daqui, a gente tem que tomar um café e continuar batendo esse papo. Não, a gente vai tomar uma cerveja, que é café da gastrite. É mesmo? Então tá bom. Eu vou pedir licença para tomar uma, deve ter uns sem 3 álcool, meses que eu não sem tomo nada. cerveja. Não, tô brincando. Vou me dar a oportunidade. Não tô dizendo que é hoje, não, mas a gente pode fazer isso. Mas você vai voltar aqui. Cara, não, vamos virar o podcast Favela Ecos com Alta do Vale, 2ª edição. Vamos estar falando de um trabalho audiovisual numa próxima, em cima de uma poesia dessa. É isso que eu estou buscando. Preciso. Então, você sabe da minha história, sim. Que foi ali o que foi escrito, que algumas pessoas falaram. Sim. Então, assim, eu quando saí da Rocinha 18 anos atrás, não deixei de fazer música. Eu não gravei muita coisa porque a grana, não me divulguei mais. O cenário que a Fiquei 12 anos sem tocar ao vivo. Ano passado que eu consegui um dinheiro para pegar uma banda, gastei 8 mil para ensaiar uma banda. Para fazer 3 shows. Era para eu estar fazendo shows, era para eu estar, como o Dri falou lá no início, eu tenho que... Cara, sozinho você não consegue nada. Eu preciso de alguém que fala assim, pô, te vi lá no podcast do Eco Favela, pô, quero te ajudar você divulgar lá nas tuas redes sociais. Legal, eu entendo um pouco de marketing, a tua história é legal, vamos lá. Isso, cara. Mas, cara, senão você acorda, você tem 1000 contas para pagar, você precisa... Eu sou gerente de restaurante, não estou trabalhando, mas né? Eu sei como é que é. A gente está abrindo esse espaço, cara, de diálogo exatamente para que essas coisas possam realmente acontecer. Aparecer, amplificar. Possibilidades de parcerias, viabilidade, para que as coisas realmente possam acontecer. Existem coisas muito boas, que já acontece, essa prova disso, quantos anos, mais de 30 anos fazendo coisas boas, entendeu? Muito mais, mas existem prateleiras no mercado e essas prateleiras elas estão sendo selecionado quem vai estar lá e necessariamente tem indo produtos de qualidade. As pessoas hoje ficam fazendo dedos para falar sobre isso, mas eu sou artista também, sou músico, então não tenho problema em falar, porque é real, sabe? Assim, tem muita coisa numa prateleira e essa prateleira ela pode quebrar e despencar porque tem excesso, na real, e excesso de muita porcaria. Tá? E isso entristece a gente. Por quê? Porque a gente vê trabalho como o seu, sabe? E de tantas outras pessoas que não conseguem chegar por falta, às vezes, de uma parceria bacana, que possa possibilitar um projeto aqui, uma outra parceria que possibilita mais um outro projeto ali. Não precisa aparecer um parceiro para abraçar o projeto todo. Se vier, é legal. Pô, é o que a gente está buscando para firmar, né, e consolidar o que a gente tem como sonho e objetivo. Mas, necessariamente, não precisa ser dessa forma. Basta criar espaços. Você aqui é criar espaços para que você possa falar coisas que a gente conhece há um tempo e hoje eu estou ouvindo pela primeira vez uma série de outras coisas tão bacanas que envolvem o teu trabalho, a tua vida e o espaço é exatamente para que a gente possa encontrar pessoas que possam abrir mais oportunidades, que possam falar, cara, eu não tenho uma grana, mas eu tenho uma câmera aqui, não sei roteirizar, tu arruma alguém que faz o roteiro, fala, vou chamar o Sagai, vou chamar o Drico aqui, e a gente consegue fazer um trabalho, a gente vai conseguir viabilidade, buscar viabilidade. Então, com certeza. Por isso que eu falei no início que eu fiquei muito feliz quando eu vi você divulgando. Eu falei, Sagaz, pô, Alta, eu vou te chamar já para um projeto lá em Madureira em outubro. A gente começou a bater um papo. A gente ficou 5 horas no telefone, 5 horas, não foi? Você me deu esporro, eu te dei esporro. Você falou, Alta, e por que não tá essa porra tá aí, Alta? Eu falei, Sagaz, você falou, não, Alta, mas tem que estar. Pô, tem que estar, Alta. Pô, e aí, para mim, depois que eu desliguei o telefone, eu falei assim,
eu preciso conversar com mais gente, cara, porque eu fiquei muito sozinho. Cara. Eu sei, Porque mas é porque solitário. porque você solitário. vem de um lugar de comunidade, você vem do interior, e aí você faz um som que não é aquele som do normal do lugar. Pô, e tu fica mais sozinho ainda, E né? tem uma outra questão também, cara, que é as tentativas de querer mudar o teu processo, mudar tua característica, tua identidade. É. Tem muito isso que não sei se o Drico tem ali, mas isso é uma questão também que eu acho que é muito pertinente, assim. Você chegou a ter pessoas que se aproximou de você e falou, pô, tá, vamos tentar fazer aqui uma coisinha aqui para viabilizar, facilitar, tipo, sabe? Porque você tem uma identidade muito bem estruturada do que você quer. No você início, tem. antes dos discos, eu tive alguém, vamos cantar pagode, tomar voz legal, pô, tal. Pô, vamos fazer um grupo aqui meio meloso, as coisas assim e tal. Eu não topei. Falei, não, vou aqui. Você estava focado porque, ali, né? porque, cara, assim, porque eu falei assim, se eu chegar um tempo e eu sentir que não vai ser música, eu vou montar um lance de comédia, eu vou partir como ator, entendeu? Eu ia perguntar Você é, você é um cara bom pra isso. eu ia perguntar. Você faz alguma coisa relacionada com a atuação? Eu fiz faculdade de teatro. Mineiro? Eu fiz um curso no Planetário, depois, mas tudo em prol do som. Depois eu descobri que o lance no palco ficava bacana. Então, o que acontece? Hoje, quando as pessoas assistem meu show, o nego fala, por quê? O teatro me deu isso. Quando eu abro... Aquela presença de palco, Isso. o entendimento de qual espaço é, o hold de palco, né? Aquele quadradinho tem que fazer isso, esse quadradinho, tudo exatamente. marcado. Porque, Dri, todas- isso aqui todas conta as uma história de um marcações. lugar. Então, eu ainda não maximizei, não cheguei a muitas pessoas. Então, quando eu entro hoje, eu poderia entrar cantando. Quando eu cheguei na Rocinha, eu não tinha parabólica. Pararararã. Isso é um forró com rock. Mas eu tô abrindo agora com a música do Severino. Severino veio do Nordeste. Com mulher e quatro. Então, eu tô contando uma história pro público que tá ali. Aí depois que o Severino chega com os 4 filhos, ele conta. Quando eu cheguei na Rocinha. Entendeu? É um teatro. Entendi. Tem uma narrativa. Então, ali. Acaba sendo uma introdução à realidade. Eu tive o privilégio, cara. de Ele fazer cantou parte isso numa de um peça. projeto dentro das escolas, na favela, cantando as músicas dele. E com um grupo de alunos fazendo as encenações de cada etapa. Do cada Severino música. chegando. Caramba, isso Fizeram foi a peça quando eu com a minha conheci. música. Com o Sagai, fui lá Me ver. apaixonei pela obra dele, cara, a partir dessa oportunidade. Eu já conheci o Alta por amigos comuns, a gente se encontrou algumas vezes também, mas quando eu fui analisar o trabalho do Alta a partir do convite que eu tive da Flávia, beijão Flávia, sabe, assim, uma galera das Flávia Mello, musicista. cara. E eu tinha uma banda na época e ela falou, cara, você, Sagaz, você faz um trabalho, você tem um som aqui, cara, tem o Alto, a gente quer fazer isso, o projeto é esse aqui. Eu falei, pô, vambora. E aí quando eu comecei a analisar, eu falei, meu irmão, eu nunca ouvi nada parecido, um cara com tanta... Eu olhei para minha forma de escrever, comecei a olhar para minha forma de compor. Eu recuei, eu estava num processo aceleradão com banda e fazendo... E eu recuei, cara, porque eu vi que o que eu achava que eu tinha de cuidado com o que eu estava compondo e cantando estava longe de ter a responsabilidade real de compor uma parada por conta desse trabalho, assim. E não tive mais coragem de voltar a fazer o que eu fazia antes. Preferi ficar de jejum musical e não fazer aquilo que não convém, sabe? De falar, não, cara, não tem nada a ver comigo. O que ele tá falando, que ele afirmou a vida toda ali, eu comecei a olhar para ele e falei, não tem nada a ver comigo. Acorda de manhã, vem uma música, pô, que bonito. Pergunta para alguém, já ouviu essa música? Ela tá tão chiclete no meu ouvido? E a pessoa fala, não. Pô, então ela é autêntica, ela é original, mas eu não vou cantar ela porque ela não tem nada a ver comigo. Sim. Por conta de coisas como essa, entendeu? Então, que seja uma música na voz de uma outra pessoa. Porque se eu fosse fazer, eu vou fazer alguma coisa que eu esteja ali. Para eu emprestar a minha voz, para compor algo que eu mesmo, para cantar algo que eu mesmo possa estar compondo. Sim. Por conta de coisas. Isso aí é para estar na escola. Isso aí é para estar em reunião de grupos de artistas, quando falar sobre o que é trap, o que é rap, o que é rock, o que é samba, o que é pop, o que é reggae. Esse tipo de coisa tem que estar como um exemplo incrível, porque tu ouve a música, mano. Se tu não conheceu o Alta e tu ouvir as músicas, você vai conhecer o Alta nas músicas. Você vai saber isso. quem é a pessoa do Alta, Exatamente, mano. Exatamente. E eu acho que isso para um artista, e principalmente para um artista, eu não vou chamar solitário, porque solitário ele nunca estará, mas independente, né? Um artista independente, eu acho que isso é a principal qualidade. É aquela caneta de ouro
É aquele amor que ele bota na letra, é aquele sentimento, é aquela pureza que pode ser, tipo, cara, a sua parabéns. verdade. Parabéns. Isso é verdade. De Parabéns, verdade, irmão. de verdade. Você é um professor, o seu material ele tem que ser colocado como material de Eu me estudo e dediquei, exemplo, tá depois, ligado, me dediquei a ser um artista daquela... Para a Rocinha ter um orgulho de saber que tem um artista que fez um trabalho, que acreditou que podia fazer alguma coisa que não fosse tão fácil. Tu tem um material da TV Manchete? Tem, tá no... Ele tudo tem um vídeo aquele da TV link Manchete. que eu mando para vocês do Press Kid tem os links lá os todos. link lá, né? A gente vai botar no nosso YouTube. Vou botar, tem como a gente abrir. A gente pode libera, abrir. botar no Instagram Pode? também. O pessoal Cara, de casa. Quando eu vi o problema vídeo, nenhum. ele tá no alto com alguns amigos, e aí a favela cheia de antena Ali era- parabólica. ali já era o Bangladesh, auge, é. Era o auge, era assim, quem tem uma antena parabólica, sinônimo de status na favela, Aham. tá ligado? E esse cara com flow fluente, numa narrativa não só baseado no cenário que ele tava, mas dentro do cenário, ele introduziu uma história que começa antes de tudo isso, quer dizendo quando ele chegou no processo na construção daquilo tudo ali. Então, quando eu hoje, se eu for parar para compor uma música, eu vou pensar 10 vezes. Antes, pô, cara, essa casa é bom pra caramba no Free, tá ligado? Cara, faz um freestyle aí, mano, a gente faz, vamos compor uma música, puxa uma melodia aí. Cara, acabou isso. Questão de responsabilidade e compromisso com a arte. Quando você ouve uma parada dessa, quando tem um cara como esse aqui, tem a oportunidade de trocar, tá ligado? Então, eu fiz questão de estar contigo aqui, de te apresentar o Drico, te apresentar para quem ainda Pô, eu não volto ouviu quando falar vocês do Alta. quiserem, cara. Não, Porque Exatamente. pra E- amplificar e- esse som aí agora tem que ser. Teremos, vamos, com certeza. teremos outro episódio com você, tá, Alta? Até porque tem muito mais coisa para fazer e nosso tempo já tá estourando. Tem. Mas a gente tem muita coisa. Eu quero saber de 2018, eu quero saber de 2024, quero saber dos projetos futuros que você tem para lançar, tá? Então, infelizmente, Não fala que tá acabando, não. Tá acabando. estamos chegando ao nosso final. Caraca. Sem A conversa, problema. quando ela é boa, Alto não cabe numa hora, 2 horas, 10 horas de conversa não cabe. quando a 20 conversa anos não é cabe, boa, ó. ela vai Tá muito ligado? rápido. 20 gente. anos não cabe, Não tem Alto. como, né? Cara, Mas Alta, de coração mesmo. Favela Ecos. verdade, Meu nome, irmão. Drico. É isso, Foi um velho. imenso prazer tê-lo sentado na nossa mesa, tá? Aprender um pouco do que é a composição, do que é ter, de fato, Cuidado. ser uma caneta de ouro por ter De o verdade, meu cuidado irmão. como escreve, o cuidado com as palavras, o Exemplos cuidado de a se construção. portar com as pessoas. a melodia. Eu posso falar por ser mais novo, né? Por ser um jovem que, por ser muito jovem, as pessoas acabam distinguindo um pouco. Não, esse jovem aí, ele tá mais... Eu ouço de tudo. Eu gosto de música, eu gosto de estar envolvido com a música, seja de que forma for, menos cantando, porque a gente não tem muita capacidade, mas por trás dos bastidores ali eu A exerço música todas tá as presente funções. na vida, né? Então, foi um imenso prazer. Eu quero tê-lo aqui de novo, Sagaz. Será que dá vamos. tempinho? Perguntar à produção se dá tempinho, que eu queria que o Alta pudesse deixar uma mensagem. Claro, cara, isso aí, pra isso aí ele galera. consegue, claro. Especificamente para aqueles caras, cara, que ainda como você tá respirando os últimos oxigênios, acreditando no sonho, que começou também lá atrás, mas que também não perdeu a esperança, mas já não está tão motivado por conta das dificuldades do processo. E para essa galera mais jovem que fala de música com propriedade, mas de fato sem ter a propriedade pelas coisas hoje estar muito rasas. Então, mano, se você puder deixar uma mensagem para essa galera aí, vai ser com certeza de grande ajuda para o coração de muita gente que acredita na música e está se sentindo perdido com essa grandiosidade de informações espalhadas. Ó, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? A gente amplificar o som, você sabe que eu estou numa batalha. Depois do CD foram mais 3 singles, né? O Batman Dengoso, o disco voador do Alta, e ano passado comecei o projeto com Afro Reg, que foi o Eu Vi ao Vivo, que a gente vai fazer o clipe. Um CD completo, material Não, completo? não. Uma É música? só, cara, Uma música. não dá. Aqui Tá. foi uma coragem que eu tomei lá Legal. atrás, assim. Então continua Não adianta atualizando você o também material. querer fazer um CD hoje e não ter dinheiro para divulgar. Então é legal você fazer uma música e pegar uma grana para divulgar aquela música, que é assim que funciona hoje, no Legal. digital, Legal. né? Para as pessoas ir lá nas plataformas e obter teu som. Então quero agradecer demais a vocês por ter mais essa oportunidade de amplificar, de alguém ir lá
nas plataformas. Pô, Tá, vamos tá lá, disponível galera, em todas vamos as lá. plataformas, Alta do Vale, YouTube, Pô, Instagram. Acessa Entendeu? aí, dá uma força. Você que trabalha com produção musical, você que sentir no teu coração de colaborar, procura Você a gente. contratante Favela também. É, a gente tá Ecos. com o show pronto, tem banda já, tá? Procura o Favela Ecos, procura o Alta do Eventos Vale. aí, empresas Esse que trabalho quiser. aqui é exatamente isso. É um mano. show de palco muito legal. Sagaz, a minha mensagem para todo mundo que trabalha com música, cara, eu assim, eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito muito no negócio de tá no último oxigênio. Não põe isso na cabeça não, cara. Não, Não, tô falando assim. porque é muito triste você olhar pro lado e ver um amigo desistindo do processo e você sabe Então que é real. então não tava na alma. Mas é muitos anos, João. Mas não é desistir, cara. É você fazer, tem uma internet aí, aquilo que eu falo, grava você no violão e bota na internet. Mas, Se assim, tiver que ser, vai ser. Então, mas assim, existe uma coragem que você tem e que do lado o outro necessariamente consegue ter a mesma, entendeu? Mas ele é o artista genial de alma. Por isso que eu não quero falar que ele Sabe tá aquela plantinha lógico. que se faltar água, é exatamente O que eu ia dizer para o negócio do oxigênio é tipo assim, cara, o teu oxigênio hoje chama internet. Antigamente acabava o teu oxigênio quando você ficava com os cabelos brancos e o cara da gravadora falava assim, tu é muito feio. Tu ficou velho. Hoje não tem. Né? Hoje não. Você tem um trabalho bom, porque se você pegar a internet aí, cara, você acha gente de 60 e poucos anos que tava ali dando aula e que alguém descobriu o trabalho dele e que tá fazendo show. Porque o cara tem um disco que ele conta a história dos depois negros. De tantos anos ali. Entendeu? Tem um cara que não me lembro o nome dele assim. Então, assim, a música que fez parte da minha vida, que vocês fazem na última pergunta, qual é a trilha sonora da minha vida, são várias, mas a música que tente outra vez. E não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vá, né? Levante sua mão sedenta e recomece a andar, porque senão, cara, a gente sabe que... Você que está aí, ó. Levante sua mão sedenta, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na... Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Use esses 2 pés com sabedoria e vai atrás. Vai atrás. Alta pega tá seu aí. calçado e vai à luta. Alta tá aí. Não desistiu. Vendeu uma kitnet para fazer mudar a vida dele. Mudou a vida dele. E mudou de outras pessoas, porque a minha também passou a ser diferente. E não foi uma mudança onde veio grana, não. Foi uma mudança onde veio cultura, onde veio sabedoria. Isso que é a maior riqueza que a gente tem que ter, cara. Pô, adoro o STD, mas eu vou lá conhecer o restante do trabalho dos Beatles. Falar, cara, que bacana que a música me proporciona isso. Então, assim, levante suas mãos sedentas e recomece a andar, porque estamos vivos e é tudo. Meu irmão, você, meu irmão, eu que agradeço. De orgulho de verdade. Dri, prazer te conhecer, cara. Prazer mesmo te conhecer. Prazer obrigado a todo mundo aí. Finalizamos, cara? Finalizamos. Triste. Eu fico triste toda vez que chega esse momento. Uma hora a gente faz um longo aí, conta tudo. Pessoal, aguardem Alta do Vale, procura na rede social. Se quiser mais informações, procura a galera aqui do Favela Ecos. Estamos aqui para somar. Você que tem alguma aptidão para somar com o universo artístico, tem aqui uma obra incrível para vocês pesquisarem, conhecer um pouco mais sobre isso. Tudo que a gente falou aqui não é balela. Quando você tiver acesso nas plataformas, você vai ver que é de verdade. Siga lá no E não se esquece, vai estar aqui na descrição. Instagram do Alta, Instagram da Favela Ecos, tá? Se inscreve, manda mensagem aí que a gente vai ver e vai trazer no próximo episódio para vocês. E acerta o dedão do like. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Beijão. Tchau. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.